texto, né, que eu vou apresentar, né, não vou ler o texto, né, mas tem o texto que foi publicado, né, qual que é o contexto, né? Eu fui dar uma disciplina de ética na graduação, dei durante uns 3 semestres, né, porque a professora que era titular, ela estava fazendo pós-doc, pegou outras disciplinas e tal, aí eu assumi, né, e aí eu nunca tinha dado ética na graduação, né, e aí eu ia dando lá Aristóteles, o Kant, né, os utilitaristas, né, dei o Nietzsche, né, Nietzsche faz maior sucesso sempre, né? A hora que chegava no Riquet e no Levinas, não sei se é porque meu percurso era cronológico, né? Eu percebia um certo desinteresse dos alunos e uma maior dificuldade também de compreensão, né? Aí eu pensei, eu vou escrever um texto para esses alunos. Então, esse texto que eu escrevi foi voltado para os alunos da graduação, visando mostrar para eles, né, que o Riquet e o Levinas eles deveriam se interessar muito mais na aula de ética, né, do que o que eles estavam se interessando normalmente, né? Então, o objetivo desse texto foi esse, né? Então, por isso que não é um texto assim, né? De muito aprofundamento, né? Mais no sentido de ser um convite, né? Venham estudar o Riquet, venham estudar o Levinas, vocês que estão interessados em compreender a ética na filosofia, né? Bom, então, assim, o que eu venho trazer nesse texto, né? Nessa fala, e aí falando já da minha apresentação, né? É uma discussão para fomentar, né? Formas de se pensar a ética, né, contemporaneamente, né, iluminado por esses dois autores, né. Então eu vou transitar entre o Riquet e o Levinas, né, encarando tanto a aproximação deles, que é o que eu acreditava que fosse bem maior, né, mas também a distância, que é o que cada vez mais, quanto mais eu leio um e outro, mais eu acabo enxergando as distâncias, né. Mas eu acredito que o que dá para a gente pensar conjuntamente, né, é que os dois vão propor para a gente novas maneiras de se pensar a ética e de se entender o conceito mesmo de alteridade, né? Então, são duas maneiras, dois filósofos preocupados da gente colocar de novo a pergunta, né? Como que eu vejo o outro, como que eu acolho o outro, como que eu me relaciono com o outro, né? Então, aí eu vou passar, né, um pouco, numa das passagens aqui que eu organizei, né, falar um pouco como seria essa compreensão de alteridade, né, que eles possuem, né. Então, eu dividi a minha exposição em 3 momentos, né. Primeiro, eu vou falar muito rapidamente das fontes das fontes teóricas, as heranças dos dois autores, né. Aí eu vou entrar nas 2 teses centrais, de Si Mesmo como Outro e Totalidade Infinita. Aí, né, então, sobre o Riquet e Levinas, eu botei aqui, né, e aqui as 2 obras que eu vou usar, né, então, no primeiro momento, falar um pouquinho desse panorama, né, das fontes dos dois, depois eu vou explorar também muito, né, de modo muito sumário, né, as teses sobre a ética da alteridade, não Si Mesmo como o Outro, e do Levinas eu peguei Totalidade Infinito, né, para centrar, né, em 2 obras. Não que a ética deles esteja só nessas obras, né, mas é só o recorte que eu fiz para essa apresentação, né, e depois a gente pode discutir sobre outras obras, né, na hora da discussão, né. E, por fim, eu vou dar uma palavrinha muito rápida sobre os desafios, né, que as propostas deles vão nos trazer, tá? Aí aqui, então, começando já o tópico 1, né, eu vou abordar esse panorama, né, das fontes, da onde eles partem, né. Eu coloquei alguns tópicos, né, vou me movimentar um pouco livremente entre eles, né. Primeiro, as aproximações, que é um tema que me interessa, né, apesar do tema do meu pós-doc ser a linguagem, né, eu acabei, por conta da experiência da disciplina, né, fazendo essa parte do estudo sobre a ética, né, mas o meu tema de estudo é a linguagem, né, e nem a totalidade infinito, é numa obra posterior que se chama Autrement qu'être, né, mas que eu não vou abordar aqui hoje, né. Então, as aproximações, eu vou falar um pouquinho da relação deles com o Husserl, né, as fontes não filosóficas eu vou pular, né, mas é só para mencionar para vocês, né, a gente sai de um filósofo protestante, né, que é o Riquet, e a gente vai para um filósofo de herança judaica, né, isso fez uma diferença bem grande, assim, no modo de eu me situar para ler esses autores, né, não que a gente que eu vou defender aqui, que são filosofias religiosas, né, mas esses elementos, como o Riquet mesmo dizia, né, os elementos daquilo que a gente passam para a nossa filosofia, passam para aquilo que a gente vai estudar, né, então,
esclarece muito, quando a gente está lendo Levinas, compreender essa fonte judaica do seu pensamento. Assim como no Ricoeur, né? Quando você compreende, muitas vezes, aqueles textos periféricos, né? Que o Ernest Wolff gosta de falar, né? Que eram voltados para uma comunidade eclesial, né? Discurso de igreja, discurso para revista protestante, né? Ali ajuda muito a gente a entender elementos da própria filosofia do Ricoeur, né? Então, isso já gera uma diferença de tonalidade, assim, do percurso do pensamento de cada um, né? Mas também a gente vê que a preocupação ética, né, a questão da acolhida do outro, é uma preocupação que perpassa a filosofia dos dois, né? Então a gente acaba vendo isso aí aparecer quando você vai ler o si mesmo como o outro, quando você vai ler Totalidade Infinito, né, de modo bem forte, né? Agora a gente tem algumas distâncias, né? Como que eles vão encaminhar isso, aí é onde é bastante diferente, né? Enquanto o Ricoeur vai privilegiar aí uma mediação, né? Então, o primeiro lado aí, esquerdo do Ricoeur, o segundo seria o Levinas, né? Enquanto no Ricoeur a gente vai ser privilegiada uma mediação, né? A gente sabe aqui entre os estudiosos de Ricoeur, né? Quando se fala da mediação, a importância da mediação linguística, institucional, né? A mediação imperfeita, né? Como costumam dizer, né? Já no Levinas a gente vai ter uma busca por um contato mais direto, né? No Ricoeur, a gente vai ter forte essa influência nessa busca de pensar a partir de uma hermenêutica, né? E já no Levinas, a gente vai ter mais forte uma crítica da racionalidade, né? Inclusive, o que eu encontrei no Levinas, um filósofo crítico, né? Da tradição muito forte, né? Que no Ricoeur eu não estava acostumada, né? Claro que ele critica, né? Mas o Ricoeur a gente sabe que muitas vezes ele pega muitos elementos da tradição para aproveitar na sua filosofia, né, de um modo dificilmente ele rompe, né, com alguma tradição totalmente, né, sempre vai aproveitar, né, separar o joio do trigo e aproveita algo, né, numa renovação também crítica, né. Porém, no Levinas a gente tem as rupturas, então já começa na leitura dele do Heidegger, né, então formulações que no começo, quando eu acho que o pessoal que estuda Levinas há mais tempo já está acostumado, né? Eu, como foi algo recente, né? Eu achava assim, me chamava muito a atenção, chocante até, né? Dizer a filosofia, a ontologia do Heidegger é uma violência, né? Então, esse tipo de colocação, né? Então, como assim, né? A ontologia é uma violência, né? Então, ele vai fazer uma crítica muito forte, né? Eu estou citando Heidegger, né, mas outros autores também vão estar no crivo ali do seu escrutínio, né, e isso exige também que a gente acompanhe, né, a tradição com a qual ele dialoga, né, então uma postura crítica bem forte, né, que eu não imaginava, né, que tivesse no Levinas, né. Do lado do Ricoeur também a gente vai ter essa busca pelo diálogo, né, a questão da tradução, que a gente sabe que é bem importante, né, então, né, sempre nessa tentativa, né, também é um mote dele, né, explicar mais, compreender melhor, né? Então, sempre buscando, né, passar de um registro para o outro, né? E já no Levinas a gente encontra as rupturas, né? Tem algumas pontes que não podem ser construídas, né? E a gente vai pensar, inclusive, uma ética, né? Que é o nosso tema aqui, né? A partir dessa ruptura, a partir daquilo que a gente não pode compreender, né? Então, o Ricoeur, do lado da hermenêutica, sempre tentando compreender, né? Sempre tentando, né, encaixar. O Levinas já vai mostrar para a gente os perigos dessa tentativa da gente tudo querer compreender, né? Então, acabou gerando, né, essa, vamos dizer assim, né, esse quadro, né, em que as distâncias acabaram aparecendo muito mais do que eu acreditava que houvesse, né? Então, falando então um pouco dessa herança fenomenológica, né? Esse é um traço que a gente vê nos dois, né? Então, tanto o Ricoeur quanto o Levinas, né, foram estudar fenomenologia, né? O Levinas, né, um pouco antes, então o Levinas, ele, em 28, 29, ele foi para Friburgo, né? Então, ele assistiu às últimas aulas do Husserl, né? E o primeiro curso do Heidegger, né? Então, ali naquela passagem de 1928 para 29, né? O doutorado dele em 1930, que foi bem antes, né, do Ricoeur, né? Foi sobre o Husserl, né? Bem antes não do doutorado do Ricoeur, bem antes da tese da publicação sobre o Ricoeur, sobre o Husserl que o Ricoeur fez, que é o voluntário involuntário, né? Então, em 1930, ele defende, né, o doutorado sobre o Husserl, né? Em 1929, ele traduz as meditações cartesianas, né?
do Husserl, né, e do Ricoeur também a gente tem, a gente compara, né, a mesma vamos dizer assim, o esforço também de trazer a fenomenologia para a França. Então, se o Levinas traduziu as meditações cartesianas, o Ricoeur vai traduzir, né, as ideias, o primeiro volume, né, ele também dedica uma obra, né, o voluntário e voluntário, né, a discutir, né, e criticar, ampliar a fenomenologia do Husserl, né, e um ponto que daria para eu aproximar aqui dos dois, né, em relação ao Husserl, né, é que ambos vão adotar uma postura de revisão, né. Claro que a gente não vai entrar aqui nessa discussão, né, quão fenomenólogo o Ricoeur permanece, ou quão fenomenólogo, né, o Levinas vai permanecer, né, ao longo da sua obra, né, mas o que eu queria marcar aqui para o nosso tema muito circunscrito, né, é que ambos vão criticar alguns elementos relacionados à subjetividade do Husserl, né? E aí eu queria pegar como exemplo a Quinta Meditação Cartesiana, que é um texto que os dois vão criticar, né? Pela maneira como o sujeito é compreendido ali naquele texto, né? Então aí eu queria projetar aqui um outro texto, né? Deixa eu ver se eu achei. Deixa eu só... Como que eu faço para projetar outra aba, hein? Eu tenho que parar a apresentação e botar de novo, será? Acho que sim, né? Sim, não tem como, Cristina. Tem que parar e botar outra, né? Tá. Então, aqui. Aí eu queria só... Peraí, vou botar maior um pouquinho, né? Aqui, ó. Então, eu queria ler essas 3 citações aqui, né? Para poder marcar, né? Essa crítica à Quinta Meditação Cartesiana do Husserl, né? Só para mostrar, aqui eu estou navegando num ponto em que os dois partilham uma mesma herança, em tempos diferentes ali, mas que em ambos a gente vai encontrar uma crítica às elaborações do Husserl nesse texto, né? Se a gente pega lá as meditações cartesianas, né? Salta aos olhos, né, que a quinta, ela é maior do que todas as outras, né, isso é uma coisa que chama atenção, né, por quê? Porque a quinta é justamente onde ele vai tratar da intersubjetividade, né, então como pode essa consciência intencional que visa o sentido, constitui, né, não vai usar o termo constituição, o sentido do mundo a partir da sua visada, quando esse objeto externo é outra pessoa, né, vai dar muito trabalho para essa consciência intencional, né? E aí o Husserl tem uma explicação lá que ele vai falar do emparelhamento, é uma palavra em alemão que chama Paarung, né? Que de que forma seria, né? Quando eu me encontro diante de outra pessoa, um outro ser humano como eu, né? Pela maneira como eu me aproprio de mim mesmo, a minha consciência intencional vai visar esse mesmo sentido no outro, né? E é exatamente essa argumentação, essa parte da teoria que tanto o Ricoeur quanto o Levinas vão criticar. Eles vão dizer, não, o outro não pode aparecer como um análogo de mim, né? Ele tem que aparecer separado de mim mesmo, né? Então, esse ponto aqui dá para a gente ver que vai ser igual. Então, primeiro a citação do Ricoeur, né? Justamente sobre essa passagem na Quinta Meditação, né? Aí essa citação que está no meio da tela aí, né? Tá muito pequeno ou tá bom o tamanho? Tá bom. Professor, tá ótimo. Tá, então aqui, não, enquanto continua sendo um análogo de mim mesmo, o outro não passa de uma modificação do meu eu, mas, ao se mostrar em face de mim, torna-se de verdade um outro, um estranho, né? Então, isso aqui o próprio Ricoeur reconhece, né? Eu não posso pensar o outro, né, como um análogo de mim, senão ele vai ser como eu. É como quando eu viso alguém e eu suponho, né, no contato face a face, que aquela pessoa é muito parecida comigo, né? Então, isso é muito frequente se a gente pensar em casos concretos da nossa vida, né? Então, vamos supor que eu seja uma pessoa, né, que tem muita dificuldade de ouvir críticas, né? Quando eu estou diante do outro e eu preciso fazer uma crítica, se eu pensar o outro como um análogo de mim, eu vou cheia de dedos, porque eu sei que, eu suponho que se ele for criticado, vai doer nele como dói em mim. E às vezes não, às vezes a pessoa é tão diferente de mim, né, que ela lida muito bem com críticas, entendeu? Então, eu nem precisava de todo esse cuidado, né? Então, como que eu faço essa passagem, né, de supor que ele é alguém como eu,
para tentar apreendê-lo na sua própria diferença, né? Naquilo que eu nem imaginava que ele pudesse ser, que ele pudesse me surpreender, né? E aqui uma passagem do Levinas, né? Que está aqui já no corpo do texto, né? O modo como o outro se apresenta, ultrapassando a ideia do outro em mim, chamamos-lo de fato rosto, né? Então, esse conceito que é muito falado e difícil de compreender, né? No Levinas, que atravessa toda a totalidade infinito, né? A ideia de rosto, né? Então, o rosto é aquilo de infinito, né? Que a outrem pode manifestar e ultrapassa essa ideia que eu tenho do outro, né? Então, são formas, né, de reencaminhar as elaborações do Husserl na quinta meditação sobre a intersubjetividade, né? Aí tem uma colega, né, a Sibyl Dweck, que ela estudou essa aproximação, né, entre o Levinas e o Ricoeur. Eu trouxe uma passagem da obra dela, né? Tem até o livro, não sei se está esgotado, né, mas tem a tese dela que ela defendeu na Unicamp, na PUC de São Paulo, né, que é sobre o Ricoeur e o Levinas. Eu vou ler essa passagem. Ela diz assim: incontornáveis e fundamentais, né, as obras dos dois, não somente por apresentarem uma nova visão de sujeito, na qual se rompe a identificação entre este e o indivíduo, e se coloca em questão a autossuficiência do sujeito soberano, né, então isso ambos vão questionar, né, mas também por possibilitarem uma discussão no âmbito da ética. Com efeito, as concepções de sujeito que se depreendem destas obras têm como motor essencial uma preocupação ética, nutrida pela importância da categoria da alteridade, né? Então, assim, ela identificou que o que os dois vão criticar, né? Esse sujeito soberano, esse sujeito autossuficiente que pode tudo, inclusive dizer o que o outro é, né? Inclusive definir outrem, né? Então, isso é algo que vai ser pensado por ambos, né? O outro, ele é irredutível ao eu. Nisso eles concordam. Aí a questão é como que eles vão encaminhar esse encontro do eu ao outro. Que o outro não decorre do eu, ok. Mas na hora que eles vão encaminhar, então, a explicação de como se dá esse encontro com o eu, que é totalmente diferente, aí a gente vai ter uma primeira diferença que a gente nota, né? Então, no Ricoeur, vai ser um encontro mediado, né? Pelas instituições e pela linguagem, que eu vou explicar, né? No Levinas, já vai ser um encontro mais direto, né? Então, vai ser algo que abala mais. A impressão que eu tenho, né? Eu gosto, às vezes, de dizer em termos mais coloquiais, né? É que o Levinas é um filósofo que exige da gente uma compreensão mais radical, no sentido de que as teses dele são mais balançam a gente, né, de uma compreensão mais tranquila, vamos dizer assim, né? Então ele é mais exigente no sentido da postura ética a se adotar, né? Então, por exemplo, falando desse encontro direto, né, que no Ricoeur vai ser um encontro mediado, que isso vai ficar claro, eu espero, daqui a pouco, né? Ele tem lá um par, né, já na obra posterior, que é o dizer e o dito, né, que são duas dimensões da linguagem, né, na qual eu também tenho que estar atento para o papel de que a linguagem também pode totalizar, né, então essa mesma linguagem, que é o diálogo, que é a tradução, que é a acolhida do outro, do diferente, ela também pode fazer o papel contrário, né, e acabar por encarcerar o outro em compreensões prévias que não tem nada a dizer sobre a verdadeira alteridade, né? Então tem essa coisa, por isso que ele vai dizer, a gente tem que estar sempre vigilante, né? Uma vigilância ética, né? Como o Sandro gosta de dizer, né? Que ela não a gente nunca pode dormir, né? Tem que estar sempre acordado, né? Então, como fica, né? E tentando explicar agora, né, no Ricoeur, né? Primeiro, e aí depois eu vou no Levinas. Então, primeiro esse encontro mediado no Ricoeur, e depois esse mais imediato no Levinas, né? Então, para o Ricoeur, a gente vai ter que a alteridade, ela se aloja na subjetividade, né? Então, assim, isso aqui, quem leu lá o Si Mesmo Como Outro, conhece bem, né? Deixa eu abrir aqui a tela. Na página 112, tem uma citação que eu trouxe dele, né? Que está lá no prefácio do Si Mesmo Como Outro, né? Então, como assim? A alteridade, né? Será que está aparecendo aí? Ah, pronto, essa daí, né? Como assim? Essa alteridade alojada na subjetividade, né? Ele explica o título, né? O Si Mesmo Como Outro, né? Então, é um convite lá, né? Para a gente pensar o que significa o Si Mesmo Como Outro. Ele explica, né?
uma alteridade que não é, ou não é apenas, comparação. É sugerida por nosso título. Alteridade que possa ser constitutiva da própria ipseidade. Então, veja, né? Ela não é, ou pelo menos não é somente, comparação. Sempre, né, tendo em vista aquela confrontação com a quinta meditação, né? O si mesmo como outro sugere logo de saída que a ipseidade do si mesmo implica a alteridade num grau tão íntimo que uma não pode ser pensada sem a outra. Uma passa para dentro da outra. Ao como, né, do si mesmo como outro, né, gostaríamos de atribuir um significado forte, não só de comparação, si mesmo semelhante a outro, mas sim de implicação, si mesmo na qualidade de outro, né? Então, aqui, né, o que está em destaque, né, que não é uma comparação, o eu é como o outro, é o eu se olhar como um outro, né? Então, é eu olhar para mim e pensar, puxa, eu poderia ser esse outro da relação ética, né? Então, é nesse sentido que ele vai encaminhar a compreensão da alteridade na relação ética, né? Então, eu olhar para o outro e pensar, poderia ser eu ali, né? Então, trazendo para exemplos também que não estão no texto, né, mas só para a gente contextualizar, né? É eu passar no trânsito aqui, né, aqui em Maceió tem muito disso, né, o pessoal que vai com crianças pedir dinheiro no trânsito, né, e tal, pedir alimentos, enfim, né, e você olhar, imbuído dessa ética, né, você vai olhar e vai falar, poderia ser eu ali, né, mas percebe que é isso que eu vou tentar confrontar com Levinas, né, por mais que seja uma ética da alteridade, porque é uma forma de trabalhar a alteridade, né, poderia ser eu ali no semáforo, com uma criança nos braços, pedindo um prato de comida, pedindo um dinheiro para comprar um leite, né? Ainda é a projeção do eu, ainda não é a recepção do outro naquela radicalidade, né? Então, é um trabalho com alteridade, sem dúvida, né? Mas ele vai ser bem diferente na forma de como acolher essa alteridade, né? Aqui, né, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né, mas quem está acostumado com o Riquet já sabe bem disso, né, a diferença entre falar si e falar eu, né, então, porque o si não é o mim, né, ele diz isso lá no 7º estudo, né, o si, ele marca a reflexividade que vai caracterizar esse sujeito já imbuído dessa alteridade, né, e aí tem as famosas 3 figuras da alteridade, né, que o Riquet vai trazer, né, consciência moral, corpo próprio e outra, né? Eu vou focar aqui na terceira, né? Que é que vai interessar para o recorte na ética, né? Que são para mostrar que a alteridade ela já está desde sempre, né? Eu estou me relacionando com a consciência moral. A consciência moral aparece para mim como uma alteridade, né? É uma voz que não fui eu que muitas vezes eu nem me identifico com ela, muitas vezes eu me oponho a ela. A consciência moral manda eu fazer uma coisa, mas meu instinto, meu desejo que é outra coisa, né? O corpo próprio também, né? O corpo é uma alteridade, né? Essa vivência a partir de dentro, né? Ela é uma alteridade. Às vezes meu corpo não responde à minha vontade, ao meu desejo, né? Então, toda essa questão a doença, por exemplo, né? A fragilidade do corpo, né? E outra, né? Que é o que vai interessar aqui pra gente, né? E é no si mesmo como outro, né, a parte da ética, o próprio Riquet sinalizou, né, seria, né, principalmente, vamos dizer assim, né, os estudos 7, 8 e 9, né, que ele carinhosamente, como se sabe, chamou de pequena ética, né, e aí nessa ética, é muita coisa, né, o que eu vou destacar aqui para nossa conversa, né, a maneira como ele coadunou as duas influências, do Aristóteles e do Kant, né, a fim de situar essa relação com a alteridade, né? Então, são são 3, né, círculos dessa visada ética, né? O primeiro, né, a visada da vida boa, né, que a gente sabe que é vamos dizer assim, se a gente pensar em círculos, eu ia fazer um desenho, mas acabei não fazendo, né? A visada da vida boa, com e para outrem, em instituições justas, né? Então, esse bem, né, que ele pensou ali, desse afã da ética, com a influência de Aristóteles, né? Então, a vida boa, né? Mas também ele traz o Kant, porque a gente também precisa da norma, a gente precisa da regra para poder viabilizar esse bem numa instituição composta de várias pessoas, que nem sempre o amor vai ser o mote das relações, porque tem as relações com o distante, né? Aquelas pessoas que eu nem conheço, né? Então, como ficaria? No primeiro círculo, né, a visada da vida boa, né, o que é o bem para mim próprio, né, então eu estou ali no âmbito do eu, percebe, né, do si, né, com e para outrem, né, como já diz a canção, né, ninguém não se pode ser feliz sozinho, né, então eu não posso ser feliz se minha família, meus amigos, meus parentes não estiverem felizes também, então essa vida boa que eu viso para mim, ela se amplia também para o meu círculo dos próximos, né,
E aí entra o conceito de mutualidade, né, que ele vai desenvolver depois, né, mais adiante, e num círculo ainda maior, instituições justas. Então, a instituição justa ela vai garantir que essa relação ética não seja só entre os meus chegados, vamos dizer assim, né? Mas para todas as pessoas, né? Então, a questão do distante, né? Todos os seres humanos, inclusive aqueles que eu não conheço. A instituição não vai ter o amor que eu teria nas minhas relações pessoais, né? Com e para outrem, mas vai ter a justiça, né? Então, essa dualidade do amor e da justiça, né? Que é presente, né, nas reflexões do Ricoeur, né, nesse terceiro círculo ela assume mais essa cara da justiça, né, então que seja uma relação ética, né, mas que não necessariamente eu precise morrer de amores pelo meu próximo, não precisa ser uma pessoa importante na minha vida, né, pessoal, né, mas ele é um ser humano como eu e a visada da vida boa tem que se estender para ele também, né. Então, para não me alongar muito, né, nisso aqui, a gente sabe que dá bastante debate essa temática, né, o central nessa leitura ética do Ricoeur, né, é que o si, ele se perceba como o outro, né, e a gente percebe que esse si, ele vai se expandindo, mas ainda parte do si, né, então, quando eu parto ali da visada da vida boa, eu estou partindo do que é o bem para mim, né, como para outrem em instituições justas. É uma expansão do si rumo à alteridade. A gente pode colocar dessa forma. Eu coloco dessa forma, né? Não sei como vocês enxergariam, né? Se vocês discordarem, podem falar, né? E aí a gente vem para o lado do Levinas. Então, o Levinas, que também critica, né, a definição de outrem a partir de mim, ele vai trazer uma entonação diferente, né? Então, ele já vai propor que a gente apreenda essa alteridade não a partir desse si, né? Não um si mesmo na qualidade de outro, né? Então, como vai ser, né? Quais serão essas bases em que vai se dar o encontro com a alteridade? Aí agora falando do Levinas, né? Deixa eu trazer uma citação aqui que eu acho que vai ficar mais claro, né? Página 115, 173, aqui. Já vou ler já. Né? Então, na minha leitura, né, o Levinas estava mais empenhado em manter a distância, né, entre o eu e o outro do que em transpô-las, né? Essa é a leitura que eu faço, mas assim, já influenciada por mil interpretações, né, que podem estar equivocadas, né? Então, por isso que eu queria, né, trazer para ver a opinião de vocês, né? Então, me parece, né, que lá onde o Ricoeur tenta fazer essa aproximação do si com o outro, o Levinas vai falar, não, essa aproximação não pode ser a ponto de transpor a diferença, né? Transpor esse abismo, né? Que vai separar o eu do outro, né? Por isso que ele vai falar de uma alteridade radical, essa expressão é do Levinas, né? Alteridade radical, né? Em que o outro não é tal como eu, né? E eu também não sou tal como o outro, né? Então a diferença se mantém, né? A distância, né? O incompreensível de outra pessoa, ele vai se manter na visão do Levinas, né? E ele vai tentar fazer uma ética nesse cenário, né? Como se tivesse um abismo que separa o si, né? Se a gente quiser usar a terminologia do Ricoeur, do outro, né? E aí, é nesse abismo que vai acontecer a relação ética, né? A partir de qual ideia? Que eu não vou trabalhar aqui, mas vou mencionar que é muito importante para ele, né? A ideia de responsabilidade pelo outro, né? O outro me diz respeito, né? O seu destino me concerne, né? Então, essa coisa do indivíduo, né? O sujeito não é o indivíduo, né? O sujeito, ele é, primeiramente, um encontro com o outro, né? Então, aquela outra pessoa, o destino dela depende de mim. E não importa se está no círculo dos próximos ou do distante, né? Todas as pessoas, inclusive aquelas que fizeram atos que eu não concordaria, né? O destino delas me diz respeito, né? Cabe a mim também responder. Aí eu trouxe aqui 2 citações, né? Que são de totalidade infinito, né, para tentar mostrar o que seria essa alteridade radical, né, no sentido de que não vai ter essa transposição do abismo, né, ou seja, o abismo se mantém, né. Aí diz o Levinas, outrem permanece infinitamente transcendente, infinitamente estranho, mas o seu rosto, onde se dá a sua epifania e que apela para mim, rompe com um mundo que nos pode ser comum. Então, veja, né, rompe com um mundo que nos pode ser comum. É quando você convive com alguém há 20, 30 anos e você consegue ainda se surpreender, né? É nisso que eu penso quando eu leio essa passagem, sabe?
e cujas virtualidades se inscrevem na nossa natureza e que desenvolvemos também na nossa existência, né? Então, uma passagem forte, né? Esse outro vai permanecer infinitamente estranho, né? Eu posso conviver e eu nunca vou te conhecer, né? Totalmente, né? Aí aqui uma outra, né? Uma outra passagem, também de totalidade infinito, algumas páginas à frente, né? O rosto recusa-se à posse, aos meus poderes. Tem toda uma crítica da liberdade, do poder, né? Nessa concepção ética do Levinas, né? Na sua epifania, né, então nessa maneira do rosto se mostrar, né, na expressão, o sensível ainda captável transmuda-se em resistência total à apreensão. Então, o outro resiste a ser apreendido, né? Esta mutação só é possível pela abertura de uma dimensão nova. A expressão que o rosto introduz no mundo não desafia a fraqueza dos meus poderes, mas o meu poder de poder. Então, veja, eu não posso definir quem é o outro. Então, é o meu poder que vai ser, sobre o outro, que vai ser questionado aqui em totalidade infinito, né? A totalização é algo ruim, né? Porque eu vou fechar o outro numa compreensão super parcial que eu posso vir a ter dele, né? Então, o outro, ele tem que ser encontrado outramente, vamos assim dizer, né? Ou seja, ele não passa pela referência ao eu, né? Então, o outro... Eu nunca posso chegar ao outro se eu começar por mim. Essa que é a questão. Por isso que a ética é a filosofia primeira no Levinas. Eu começo do outro. O ponto de partida não é o eu. O ponto de partida é o outro. Então, eu não posso dizer, fulano é como eu, porque eu estou começando tendo eu como referência, né? Eu não posso dizer também, ele é oposto a mim, porque eu também estou tendo a mim como referência. Ele é diferente de mim, porque eu também estou tendo o mim como referência, né? Então, ele começa, né? Por esse escândalo, né, do rosto que se apresenta a mim, né? Então, é nesse sentido, né, que aí tem a aposta dele, né, que a gente pense no fundamento da ética pela responsabilidade, né? Então, assim como a alteridade é radical, a responsabilidade ela é infinita, né? Então, veja que forte, né? Uma responsabilidade que é infinita, né? E essa ética não vai ser pautada na reciprocidade, né? Então, ela se pauta na assimetria, né? Em que sempre eu sou responsável pelo outro, independentemente se ele é responsável por mim ou não, né? E aí tem uma passagem aqui de um pesquisador, muitos de vocês devem conhecer, né? Ele é de Recife, né? Marcelo Pellizzoli, né? Que estudou Levinas também, longamente, né? Aí ele diz o seguinte, intersubjetividade dá a ideia de reciprocidade de iguais, ideia que Levinas teme, pois há o risco de perder a singularidade e o mistério de cada um, e a própria característica de alteridade, diferença entre pessoas que se relacionam, né? O Paulo aí, responsabilidade é infinita, eu falei infinita mesmo, ela é infinita, né? Então eu nunca vou poder me livrar da responsabilidade, né? Eu posso até, né, de uma maneira não ética, fingir que o outro não me diz respeito, né? Falar, isso é com ele, né? Mas ela existe ali, né? Eu vou ter que, né, fazer um... bom, e aí, então, assim, para finalizar, né, para a gente, né, passar para a discussão, eu ouvir vocês, né, eu queria falar de 2 desafios, né, que essas 2 éticas vão trazer, né, e que é algo, assim, que me instiga, né, a tentar compreender melhor essas maneiras de encaminhar essas 2 éticas da alteridade, né? Então, são baseadas numa crítica à compreensão de um sujeito soberano, né, baseado na individualidade, né? Mas a forma de encaminhar esse encontro são aparecendo para mim como bem diferentes, né? Então, quais são os desafios? O primeiro, em relação à linguagem, né? Então, que é o que me interessa, né, estudar mais a fundo, né? Que a mesma linguagem, né, que para o Ricoeur vai ser a mediadora, né, entre o si e outro, a gente sabe da tese da identidade narrativa dele, da importância, né, então a identidade é narrativa, quem eu sou depende, tá interligado à história que eu sou capaz de construir, né, de configurar sobre mim mesmo, né, com todas a heterogeneidade de situações pelas quais eu passo na minha biografia, né, essa linguagem que pode ser a mediadora, né, que a partir da qual também eu faço a tradução, né, a tradução como um exercício de compreensão do outro, né, então quando a gente está num diálogo, né, e eu vou perguntar, poxa, como que você se sente, né, aí a pessoa me dá uma resposta, aí eu tento entender melhor como ela se sente, eu falo, é mais ou menos assim, ela vai dizer, não, é mais ou menos assado, né, e nessa de, né, explicando mais, a gente compreende melhor, a linguagem vai ser fundamental,
para me aproximar do outro, né? Por outro lado, no Levinas, ele vai mostrar como que essa linguagem também pode aprisionar outrem em totalizações, né? Então, por exemplo, a gente fala muito disso nos grupos, né, de Levinas que a gente tem, né? Até numa autocrítica, né? Por exemplo, essa discussão política, né, que frequentemente se faz, né? Agora as coisas estão mais tranquilas esse ano, né? Mas a gente sabe que a gente passou 4 anos difíceis aí, né? De uma polarização, né? E aí a gente pensa, poxa, nós estamos estudando Levinas, eu tenho que acolher o outro, essa alteridade radical, né? Resumindo, vamos chamar alguém que votou no Bolsonaro para o nosso grupo. Não é para acolher o outro, né? Não é para acolher o diferente. Vamos ouvir essa pessoa, vamos ver o que ele tem a dizer, vamos ver o seu ponto de vista, sem partir de mim, né? Não é nessa proposta, né? Então, aí a gente percebe, né, como é a exigência, né, dessa ética, né? Então, eu tenho que, muitas vezes, começar a partir do outro, né? E não a partir do que eu penso sobre o outro, mas começar a partir do outro, deixar ele falar, né? Só que nessa da linguagem, a linguagem também pode aprisionar, na medida em que o próprio jeito de falar, né? Eu poderia falar, vamos chamar, e aí com desculpa da utilização do termo, né? Mas a gente sabe que a gente utiliza muito, né? Um bolsominion, né? Então, pronto, ao usar essa palavra, eu estou definindo, mas ao mesmo tempo eu estou aprisionando, porque aquela pessoa pode ser tantas coisas além de bolsominion, né? Então, por exemplo, pode ser meu pai, que é, né? Então, assim, poxa, ele é meu pai também, mas ele é um bolsominion. Mas quando eu falo bolsominion, pronto, aprisionei ali. Ninguém mais vai falar, nossa, é o pai da Cristina, né? Antes de existir polarização, ele foi tantas coisas, né? Ele é filho de alguém, ele é tio de alguém, ele é marido de alguém, ele foi amigo de alguém, ele foi tantas coisas, mas veja, com uma palavra eu aprisiono, né? Se a gente pegar a temática da LGBTQI, APN+, né? Outro dia perguntaram, né? Não sei em qual grupo que eu estava, algum desses online, né? Mas não vai parar de ter letras, né? Vai continuar aumentando essas letras, né? Numa postura da ética do Levinas, a gente diria, vai, e essas letras não vão ser suficientes, porque a alteridade é radical, né? E eu não tenho como amarrar as possibilidades de ser em caixinhas teóricas, né? E aí fica toda essa discussão a respeito do saber, né? Então, eu nunca vou poder saber totalmente, né, quem é o outro, porque cada letra nova que a gente vai acrescentando, né, a gente vai tendo que expandir nossa mente para elementos que a gente nem imaginava que pudesse serem formas de ser, né? Mas um encontro com a alteridade, diria o Levinas, é assim mesmo, né? O outro não tem que caber na minha compreensão, né? O outro e eu tenho que enxergar como ele é, né? E não enfiar ele nos meus limites de totalização, né? Mas a gente trabalha com a linguagem, como pensar em transcender essa linguagem. Esse é um desafio que o Levinas vai enfrentar lá no livro de 74, né? Quando ele fala dessa relação do dito com o dizer, resgatar o dizer, que seria, né, essa linguagem pré-original, ele chama, né, para poder me aproximar do que as coisas são, né? Esse é o primeiro desafio. O segundo é o da justiça, né? Então, que também é uma temática que perpassa os dois autores, né? Então, o Riquet, nos seus livros posteriores, assim mesmo como o outro, vai se dedicar bastante, né, a esse tema, né? Principalmente ali no Justo, né? 95 e 96, se eu não me engano, né? E ele vai discutir, né, esses embaraços, né, da justiça, né? Sobretudo naquele terceiro círculo lá, né? Das instituições, né? Então, como fazer a ética, né, prevalecer nas instituições, né? Então, que é justamente a passagem do segundo para o terceiro, né? Do próximo para o distante. E aí o binômio que o Riquet utilizava, né? Amor e justiça, né? No próximo, as relações éticas são pautadas pelo amor, né? Já em relação ao distante, eu vou precisar da justiça, porque, né, o amor não vai ser o mote ali, né? E sempre mantendo os dois. A justiça não substitui o amor, né? Porque muitas vezes o Oliveira Bell tem uma passagem sobre isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para colocar, né? Do desafio, né? Que é pensar essa coadunação do amor e da justiça, ou seja, do próximo e do distante, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui.
página que está? Sim, ele vai dizer, né? Na crítica, como que é o título do livro dele? É sobre que era a promessa e a regra. A promessa e a regra, né? Aí vai dizer o seguinte, página 122. Cada um desses polos, amor e justiça, abandonado a si próprio, comporta consequências inquietantes. O puro amor pode justificar a destruição da reciprocidade e cair na imoralidade. Que é aquelas coisas, né? Quando o seu filho faz um ato reprovável, né? Mas coitadinho, não sei o quê, né? Porque prevaleceu o amor, né? E do outro lado, né, só do lado da justiça, a simples reciprocidade da troca pode conduzir diretamente à instrumentalização utilitarista, né? Então, eu já não faço mais algo pelo bem do outro, por ele ser um ser humano, mas pela troca, né? Você me emprestou R$100, eu também vou te oferecer um almoço aqui em casa, como se fosse só uma troca, né? E aí também faz a ética se transformar numa mera utilidade, né? Então, esse seria um dos desafios, né? E no caso do Levinas, ele discute isso, né, a partir desse binômio da justiça com a bondade, né? Aí, para finalizar, tem uma passagem dele que eu queria trazer, que mostra um pouco essa dificuldade também, né? Assim como o Riquet, a passagem ou coadunação do amor e da justiça é um desafio para a ética dele, né? No Levinas vai ser essa questão. Quando eu caio na esfera da justiça, onde fica a bondade, né? E para o Levinas, a bondade ela vai ser o que tem que permanecer, né? Deixa eu parar a apresentação para botar de novo, só para finalizar, porque está na outra janela. Peraí. Aqui, janela. Pronto, aqui. Aí é para finalizar mesmo, né? Essa aqui está no livro, né? Entre Nós. Vocês estão vendo aí? Apareceu, né? Sim, professora. Obrigada. Então, né? Aí ele comenta aqui um livro, né? Vida e Destino, né? É enorme, né? Eu fui até ver para comprar, é bem grande, né? Um romance, né? Então, não sei a pronúncia correta, tá, pessoal? Vassili Grossman, em Vida e Destino, um livro tão impressionante que apareceu logo após as crises maiores do nosso século, vai ainda mais longe. Ele pensa que a pequena bondade praticada por um homem em favor de seu próximo se perde e se deforma desde o momento em que procura ser organização e universalidade e sistema, desde o momento em que pretende ser doutrina, tratado de política e de teologia, partido, Estado e mesmo igreja. Ela permaneceria, contudo, o único refúgio do bem no ser. Invicta, esta pequena bondade sofre a violência do mal, que não poderia nem vencer, nem expulsar. Pequena bondade realizada apenas de homem para homem, sem atravessar os lugares e os espaços onde se desenrolam acontecimentos e forças. Notável utopia do bem, ou o segredo do seu além. Né? Então, também mostra muito essa dificuldade que o Riquet também encarou, né, na passagem do amor para a justiça, né? E aí a gente vê que em ambos, né, essa manutenção do núcleo ético do bem e da bondade, né, vai ser fundamental, por mais que as instituições venham a ser necessárias, né? Para dizer em termos mais riquerianos, né, o Riquet vai para o Kant, mas ele nunca perde de vista o Aristóteles, né? E essa coisa da ética está sempre corrigindo a moral, a ética corrigindo a moral, né? Que é o que o Levinas, né, a gente vai chamar nele de uma ética vigilante, né? Você tem que estar sempre vigilante, né?